Estamos começando agora o estudo Ouvindo a Voz de Deus, da série Ouvindo a Voz de Deus, o estudo de número 25, que ele vem falando sobre educação cristã. Então, para nós começarmos esse estudo sobre educação cristã dentro da Palavra de Deus, vamos fazer uma oração para começarmos? Santo Deus, esteja conosco, esteja com esse amigo, essa amiga que está fazendo esse estudo, e Santo Espírito, esteja com ele lá, abençoando, para que eles venham entender a Tua Palavra. E esteja comigo neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Educação cristã. Então, a verdadeira educação, ela tem um sólido fundamento acadêmico no campo teórico e experimental. Ela prepara e educa o educando, né, para servir, porque Jesus fez isso, ele serviu, né? Então ele prepara a pessoa que está estudando para a eternidade. Então a verdadeira educação está fundamentada em princípios morais e éticos. É buscar a exaltação de Deus como Criador. Educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As Escrituras têm normas que ajudam a orientar a busca e a aquisição da educação verdadeira, cujos benefícios são eternos. Então, baseado nisso, nós vamos fazer algumas perguntas e respondendo na Bíblia sobre educação. Por que é importante? Primeira pergunta, por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos? Isso está no livro de Jó 36, 22. Olha só o que diz lá. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Então, por que é importante seguir os conselhos de Deus? Porque ele é o mestre dos mestres. Pergunta 2. Qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Gênesis 2, versículo 15 e 17 e Gênesis 3, versículo de 8 a 10. Olha só o que diz lá. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhes esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, né, certamente o que? Morrerás. Gênesis 2, 15 e 17. Agora Gênesis 3, de 8 a 10 diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a sua voz, a tua voz, né, no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, qual foi o método original de Deus que Deus utilizou para ensinar? Ele usou qual? Deus transmitia seus ensinos face a face, conversava com os seres humanos e Deus ensinava através da natureza. Audiovisual, o próprio mestre lá com eles orientando. Agora pergunta 3. Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas bíblicas, escolas cristãs? Qual foi o modelo bíblico? 2 Reis 6, de 1 a 7. Olha só o que diz lá. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Os discípulos dos profetas a Eliseu. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E aí ele respondeu, né? Disse serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau
e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estende a ele a mão, e o tomou. Então, qual foi o método antecedente, qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? A escola de profetas. Tinha a escola dos profetas. Agora o 4. Pergunta 4. De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante o seu ministério terrestre? Mateus 4, versículo 18 a 25. Olha só o que diz. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, qual foi de que modo funcionava a escola de Cristo? Ele ensinamentos através da observação e convivência com o mestre. Cristo chamou discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos enquanto eles observavam, curar, pregar, ensinar e relacionar-se com as pessoas. Pergunta 5. Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? 1 Coríntios 2, versículo 12 e 1 Coríntios 3, versículo 19. Olha só o que diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Capítulo 3, versículo 19, diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então a sabedoria deste mundo é o que? É loucura diante de Deus. Essa é a diferença. A educação do mundo é loucura, e a de Deus não. Pergunta 6. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Colossenses 2, versículo 8. 1 Timóteo 6, versículo 20 a 21. Olha só o que diz lá. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aí em 2 Timóteo, 2 Timóteo 6, versículo de 20 a 21, diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? As filosofias e vãs sutilezas que tentam afastar de Deus, conforme a tradição dos homens, né? Conforme os rudimentos do mundo. E tu, ó Timóteo, guarda que te foi confiado, evitando o quê? Os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Então, a pergunta 7. Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9 e Efésios 6, versículo 4. Olha só o que diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Efésios 6, versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Para ensinar a palavra de Deus aos filhos, a todo instante, ao levantar, ao andar, ao deitar-se, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Pergunta 8. Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Isaías 54, 13 e Isaías 49, versículo 25. Olha só o que diz. Todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Mas agora Isaías 49, versículo 5 diz assim: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo,
e salvarei os teus filhos. Então, quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Todos os filhos serem ensinados a respeito do Senhor, salvar os filhos. Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos segundo os caminhos do Senhor? Provérbios 22, versículo 6. Olha só o que diz. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Então a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional que vai do ensino fundamental ao superior. Buscamos a excelência na formação acadêmica, porém, sobretudo, primamos pela formação moral, ética e espiritual dos alunos. Formamos cidadãos para esse mundo e a pátria superior. Então, recapitulando, a Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter e possibilitar verdadeira educação para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas, com os mesmos objetivos de restaurar o ser humano, a imagem de Deus. Por isso devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas e liberais que nos são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado nele e em sua palavra deve ser adotado. E o nosso compromisso de fé qual que é? Nós temos que decidir seguir a orientação bíblica com respeito à aquisição da verdadeira educação para mim e para os meus filhos. E nós precisamos da ajuda de Deus para viver esses princípios. Se não for assim, como que nós vamos educar nossos filhos? Então que Deus abençoe você e te ajuda a conseguir, pelo menos, educar os teus filhos no caminho do Senhor. Estudar a lição, estudar os livros didáticos, se possível, colocar numa das nossas instituições da Igreja Adventista, e se formar, fazer faculdade, tudo na Igreja Adventista, que lá tem valores cristãos. Então que Deus te abençoe e te ajude nisso. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado porque o Senhor ter estado conosco nesse estudo. Eu lhe agradeço. Esteja com esse amigo, com essa amiga que está estudando a Bíblia com a gente. E abençoe ele e ajude-o a educar os filhos, a família, na tua palavra, Pai. Eu oro ao Senhor e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento e nós juntos estudamos a palavra de Deus e assim nós podemos compreender qual é a vontade do Senhor. Tá bom? Como eu sempre termino o estudo com João 4,24, que diz assim: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tchau, fica com Deus, tá bom?